Olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de caso da disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. Meu nome é Luciano Santana Pereira, sou o professor formador que está conduzindo com vocês essa disciplina e ao longo dos próximos minutos eu quero convidar você para a gente conversar um pouco sobre a importância da comunicação e também do feedback no processo da liderança, no processo da gestão e também da negociação de uma forma geral. Então, a pauta para a nossa conversa é comunicação e feedback como ferramentas essenciais para a liderança. E aí sem dúvida nenhuma, quando nós falamos dessa questão da liderança, quando nós falamos sobre esse assunto, né, da comunicação e do feedback, surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, o que é certo, o que é errado, como o gestor, esse líder, deve proceder na sua comunicação, no processo de feedback, enfim, como isso tudo permeia essas relações e essas interações e, quem sabe, aí micro negociações ou pequenas negociações do dia a dia das relações de trabalho. Esse é o nosso propósito, esse é o meu objetivo aqui com vocês, de discutir, de trazer alguns insights, trazer algumas reflexões e também, ao final, apresentar um processo para que você possa estruturar melhor a sua comunicação dentro das etapas do feedback ou dentro do processo de feedback, tá joia? Então, começando, nós vamos falar sobre a comunicação assertiva e o feedback, princípios e práticas. Então, o nosso conteúdo aqui, a nossa conversa, ela vai permear esses dois temas. A comunicação assertiva, porque daí a comunicação vista aqui como uma base muito importante para a operação da liderança. E no segundo momento da nossa conversa, vamos trazer alguns conceitos também sobre o feedback e aí ferramentas e práticas, né? Princípios e práticas, e aí tudo isso como uma importante ferramenta gerencial. Então, começando, eu faço um questionamento, né? Eu coloco aqui um questionamento que é o seguinte, né? O que é liderar? Ou liderar é? O que passa na sua cabeça quando nós falamos sobre liderança? Para você, o que é ser líder ou o que é a liderança? Então, para tentar ilustrar isso, ou para tentar tangibilizar de uma forma que você possa construir um raciocínio sobre esse processo da liderança. É claro, conceitualmente falando, a liderança é uma habilidade de influenciar outras pessoas, de mobilizar grupos, enfim, é aquela capacidade, né, de influenciar. As teorias de liderança têm avançado muito, nós temos muitas literaturas que falam sobre a liderança, mas eu quero chamar a atenção para um processo muito importante, que são os 3 papéis essenciais de um líder, no caso aqui também de um gestor, poderíamos colocar assim. Então, são 3 aspectos importantíssimos, indispensáveis, intransferíveis, que um gestor, um líder deve executar. O primeiro deles é o papel interpessoal, que seria o papel de interagir com pessoas. Perceba que todo líder precisa desenvolver esse tipo de relacionamento, de contato com os seus grupos, com as pessoas que trabalham, né, sob a sua subordinação e assim por diante. Então, a primeira grande atribuição de um líder, de um gestor, é o papel interpessoal. Depois, nós temos um outro segundo grande papel, que é a questão da informação, que é o papel informacional, de trabalhar com as informações, de disseminar as informações, de receber, de emitir informações. Perceba aqui que a comunicação está diretamente relacionada a esse item. A comunicação ou a geração e o gerenciamento das informações. Você receber informações ascendentes e descendentes, né, dentro da empresa, de cima para baixo, de baixo para cima, em pares, de você também emitir informações. E aí isso leva a um terceiro grande papel da liderança, que é o papel decisorial, que é o papel também intransferível e indelegável. E aqui, se vocês me permitem, eu quero fazer um parênteses, porque tem muito gestor, muito líder que tenta transferir a responsabilidade da decisão. E aí é um problema, né?
todo líder precisa assumir esse quesito, né, da responsabilidade pelas decisões. E a partir do momento que você decide, você lidera, você gerencia com base nessa ação da decisão. Então a tomada de decisão ela é muito importante no processo da liderança, no processo da gestão de uma forma geral. Então, recapitulando, 3 papéis aqui, 3 pilares essenciais para nós entendermos esse fluxo ou esse processo da liderança: o papel interpessoal, o papel informacional e o papel decisorial. Perceba que a comunicação ela está permeando esses 3 grandes pilares da liderança. Para você se relacionar, você estabelece relacionamento com base na comunicação, falando, ouvindo, sentindo, né, as emoções das outras pessoas, expressando as suas próprias emoções, tudo isso é comunicação. A questão das informações, então, nem se fala, é a base, né, comunicação pura. E a tomada de decisão, você toma decisões com base em informações, em comunicações que você recebe. Então perceba que o que temos por trás de todo esse grande processo, ou desses pilares aqui que envolve o processo da liderança, ou a liderança, é a comunicação. E eu coloquei em letras maiúsculas, de forma bem expressiva, que é para comunicar mesmo, né? Que a comunicação na atividade da liderança, ela é muito importante. E aí eu faço aqui mais uma vez um parênteses, por quê? Porque tudo que o líder faz é comunicação. Tudo que ele deixa de fazer, também comunica. Então, se ele faz de um jeito ou se ele faz de outro, isso pode ser entendido como comunicação. As pessoas que estão à sua volta estão observando. As pessoas que estão trabalhando diretamente ou indiretamente estão observando. E tudo que o líder faz, de alguma forma, ele está comunicando. Pensando dessa forma, eu costumo dizer sempre que a atividade da liderança, ela exerce um impacto muito grande sobre as outras pessoas. Ela exerce um impacto muito grande sobre o comportamento das pessoas, sobre a reação das pessoas, sobre o engajamento das pessoas, sobre como as pessoas reagem e lidam com tudo que acontece no ambiente de trabalho. Perceba então que ser líder não é um negócio muito simples, né? Não é uma tarefa tão simples. Então você precisa interagir, você precisa ter essa habilidade interpessoal, você precisa lidar com informações, precisa assumir a responsabilidade por decisões. Você ainda precisa ter a consciência de que tudo que você faz e tudo que você fala exerce um impacto sobre as outras pessoas e que você está sendo observado o tempo todo. Então não é um negócio tão simples. Realmente é um trabalho que, de certa forma, é até custoso. E eu digo custoso porque existe todo um preço que se paga para o exercício da liderança. E não é um preço financeiro, é um preço psicológico, emocional, né, por todas as responsabilidades, por toda a pressão, pelo compromisso de gerar resultados dentro do negócio, por uma insegurança de ter que contar com o trabalho de outras pessoas para que o resultado próprio, né, aconteça. Então, muitas pessoas olham para um gestor, para um líder, para um diretor e até almejam um dia chegar a ser um gestor, um diretor, um líder, né? Mas talvez eles só enxerguem esse lado mais glamuroso da liderança, talvez ali de um status, talvez de um bom salário, mas é imprescindível considerarmos que todo líder, todo gestor, ele acaba pagando um preço, e esse é um preço não financeiro, como eu já mencionei, um preço muito alto, tá? Bom, a comunicação nem sempre é o que se fala. Isso é legal, tá? Eu gosto muito dessa frase, inclusive foi tirada do nosso material didático. Mas sim o que o outro compreende. Então, às vezes eu, por exemplo, estou aqui conduzindo o conteúdo e até montando aqui algumas estratégias de fala, de comunicação, no objetivo que você entenda exatamente aquilo que eu pretendo comunicar. Mas, presta atenção no mas, possivelmente você vai entender da forma como você vai filtrar tudo isso. Então a comunicação, ela passa por diferentes estágios, né? Não é um negócio simples, porque a intencionalidade de quem comunica é uma, só que a verdade de quem recebe é outra. A realidade, né, os filtros que a pessoa que recebe a comunicação utiliza para interpretar aquela comunicação, aquela informação que ela recebe, isso tudo compromete ou faz com que o líder, no caso aqui que é o
vamos dizer assim, o personagem em pauta da nossa conversa, que esse líder, ele utilize algumas estratégias para garantir que a sua comunicação realmente vai ser compreendida da maneira que precisa ser compreendida. Aqui é um quadro que ilustra toda essa dinâmica que acontece no processo, né, os elementos da comunicação. Então nós temos lá a mensagem, o emissor, a fonte, quem ali está emitindo esse conteúdo, um aparelho emissor, o canal que é emitido, e aí acontece um negócio muito interessante, que são os ruídos. Interessante por quê? Porque nós devemos ter consciência que existem os ruídos, e já que eles existem, nós temos que adotar estratégias para cuidar, tá? O aparelho emissor, né, de quem recebe, o decodificador, os filtros mentais, o modelo de mundo, enfim, o estado de espírito emocional de quem recebe a informação conta muito, né, quando você emite aquela informação. Então esse é um fluxo muito importante. E aí, fechando, nós poderíamos acrescentar uma seta aqui, ó, com uma flechinha voltando, e colocar aqui no meio, feedback. Então nesse processo todo, ainda tem mais um elemento que vem dar voz, ou vem dar uma resposta muito válida para quem emite, principalmente quem emite e recebe, que é o feedback, que também é uma pauta aqui da nossa conversa. Então, só para contextualizar todo esse primeiro momento aqui da nossa conversa. E eu quero entrar com vocês sobre alguns ruídos, né? Aprofundar alguns ruídos que acontecem na comunicação. Por que a comunicação, e aí, se vocês me permitem, fazer o recorte aqui contextual, a comunicação da liderança, por exemplo, a comunicação de um grupo de trabalho, a comunicação dentro do contexto de um setor, né, de um local de trabalho, por que ela distorce? Por que às vezes acontece o desvio nessa comunicação? Olha lá, excesso de intermediários, a informação passa por muitas pessoas, e aí cada uma que recebe vai interpretar e repassar de outra forma, vai aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, né? Dificuldades de expressão, então a pessoa, ela intencionaliza comunicar uma mensagem, mas a expressão, né, todo o conjunto que ela utiliza para comunicar não expressa realmente aquilo que ela está intencionalizando. Preconceitos e distrações é outro item. Falha na interpretação, como já mencionei para vocês, né, os filtros, modelo de mundo, cada um vai ter os seus filtros mentais aí, ou como alguns chamam de mindset. O uso inadequado do meio, do receptor, da mensagem, a forma local, o timing da informação ou da comunicação, ela é muito importante também. Nós vamos falar mais disso quando tratarmos sobre feedback. E a estrutura dessa comunicação. Então, são alguns elementos que geram os ruídos. Alguns. É claro que existem outros, né? Aqui listei alguns para exemplificar com vocês. Então, o sucesso na liderança requer não apenas ter acesso à informação, que é um item importante que nós já comentamos, mas também a capacidade de perceber, interpretar, decidir e comunicar com objetividade, eficiência e clareza. Um conceito bonito, um conceito bacana, mas que na nossa prática ele é bem complexo, ele é bem difícil, e por isso o esforço de cada um, por isso a necessidade de estudarmos sobre esse assunto, de nos dedicarmos a entender melhor esse assunto e, claro, aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa comunicação. Então, o sucesso da liderança, em grande parte, ele está relacionado não somente a ter a informação, mas principalmente a uma capacidade, a uma habilidade de perceber, de interpretar, de decidir e de comunicar com objetividade, eficiência e clareza. Tá? Fica aqui essa observação com vocês. Por que essa necessidade? Porque no dia a dia nós temos aqui o que nós chamamos de assertividade na comunicação. É claro que o nosso objetivo enquanto líder, enquanto profissional, enquanto gestor, né, em todos os itens aí, no dia a dia, nas relações interpessoais, independente.
sempre devemos ter como propósito sermos assertivos na nossa comunicação. Mas nem sempre acontece dessa forma, porque nós temos muitos requisitos que ao mesmo tempo interagem e nos provocam aqui talvez uma comunicação não assertiva ou até mesmo uma comunicação agressiva. Então temos as três variáveis: uma comunicação assertiva, a comunicação agressiva e a comunicação não assertiva. A comunicação assertiva é comunicar-se de maneira franca e aberta, feita adequadamente, sem provocar constrangimento às outras pessoas. Esse é o conceito básico da comunicação assertiva, que é um tipo de comunicação onde você consegue expressar o seu pensamento, a sua opinião, muitas vezes até discordando de uma outra pessoa, porém sem se autoagredir e sem ser agressivo com o outro. Eu costumo dizer que, até para ilustrar, é uma comunicação adulta, racional. Né? É uma comunicação onde você consegue expressar, fazer com que a outra pessoa te compreenda sem precisar utilizar aí de recursos talvez agressivos ou alguns apelos emocionais. Então nós temos aqui a passividade e a agressividade na comunicação, né? Então a passividade na comunicação é o contrário, é quando você muitas vezes não consegue se posicionar, não consegue emitir o seu ponto de vista e para evitar um conflito, para evitar um problema, você acaba admitindo uma situação que aquilo não vai te fazer bem, ou seja, uma autoagressão praticamente. E o exemplo é quando você é acionado e aí você muitas vezes pensa uma coisa e fala outra. Então você gostaria de dizer não, mas né, como você não teve ali uma condição para se posicionar, você acaba dizendo sim. Você acaba dizendo sim para agradar, para não entrar em conflito, ou porque não conseguiu realmente se posicionar. Só que você agrada o outro, só que você fica com um problema para você, né? Porque no fundo você não queria dizer sim. É um exemplo bem bobo, né? Mas é assim, Gabriela, me empresta 100 reais, Gabriela está aqui com a gente, tá? Me empresta 100 reais? Aí ela assim, né? Então, professor e tal, e ela não está querendo emprestar, mas aí ela não sabe dizer não. E aí ela, tá bom, professor, tô. Aí ela entrou numa furada, né? Porque daí eu não vou pagar, né? Brincadeira, Gabi. Vocês não estão vendo, tá? Mas a Gabi está aqui nos bastidores, cuidando do processo das câmeras aqui. Mas um exemplo bobo é esse, tá? Me empresta tal coisa, ou a pessoa é questionada de um determinado item e a pessoa fica tão, talvez, assustada ou impactada que ela não consegue raciocinar, não consegue ter uma posição efetiva e ela acaba concordando com uma coisa que ela não gostaria. Então ela acaba se auto-prejudicando. E a comunicação agressiva, que é quando o indivíduo ele não raciocina antes de falar. Ele emite uma resposta de impulso. E aí, geralmente, essa resposta impulsiva, ela sai num tom mais áspero, num tom mais agressivo, ofende, machuca a outra pessoa, né? Então, geralmente, depois a pessoa acaba reconhecendo, ela até pede desculpa ou se retrata com a outra parte, porém, o relacionamento possivelmente possa ter riscado. Então, nós temos essas três variáveis aqui, quando nós falamos da comunicação assertiva, que é a comunicação realmente assertiva, você se posiciona, você consegue gerenciar suas emoções para não ser impulsivo e também nem passivo, você consegue se posicionar de uma forma racional, de uma forma pensada, sem agredir o outro. A comunicação passiva ou não agressiva, vamos dizer assim, ou não assertiva, perdão, que é quando você se submete a uma coisa que você não gostaria. E a comunicação agressiva, que é quando você responde por impulso, não pensa direito e aquela coisa, né? Fala sem pensar e depois vem o arrependimento e as consequências daquilo. Então nós devemos trabalhar para sermos assertivos. Alguns benefícios
da comunicação assertiva, né? Redução de conflitos, uma liderança mais clara, mais direta, ou uma transparência, né, nessa relação, negociações bem conduzidas, melhor execução das ações planejadas, melhoria no clima de trabalho, clientes satisfeitos, né, com o atendimento, com a forma de atendimento, e pessoas mais seguras, né, conseguem se posicionar, conseguem dizer o que pensam e assim por diante. Então, para desenvolver essa ideia da comunicação assertiva, nós temos algumas habilidades essenciais a serem trabalhadas. Primeira, capacidade de ouvir. Nós precisamos desenvolver muito fortemente a habilidade do ouvir e, junto com o ouvir, de perceber o outro. Saber falar de forma clara, ou seja, organizar o seu pensamento, organizar o seu raciocínio, para que quando você for verbalizar, quando você for comunicar, seja na comunicação falada ou escrita, que você consiga fazer de forma clara. O equilíbrio emocional, então essa gestão das emoções, para controlar o impulso. Então imagina você numa mesa de reuniões e muitas coisas acontecem, muitos interesses envolvidos, é preciso ter um autocontrole. E o automonitoramento, que é como se fosse um radarzinho constante que está sempre monitorando para ver se não vai ter um pico emocional, né? Ou, como eu brinco sempre, um sequestro emocional. A emoção vem, sequestra a razão, e aí nós falamos e fazemos um monte de coisa, e depois quando a emoção solta a nossa razão, brincadeira, né? Aí a gente se dá conta do que fizemos, né? Então é muito complicado isso. Fica aqui a lista aqui dessas habilidades para desenvolvermos a assertividade. Bom, fechamos aqui uma primeira parte, onde eu queria trazer para vocês essas ideias básicas ou essenciais para uma comunicação mais assertiva e principalmente a importância da comunicação como alicerce para o desenvolvimento de uma boa liderança. A partir de agora, eu quero avançar com vocês falando sobre feedback. Feedback como ferramenta essencial para a liderança, princípios e práticas. Então, eu vou trazer alguns conceitos básicos e alguns procedimentos que o gestor, o líder, deve cumprir aí na execução de um bom feedback, ou como nós chamamos de um feedback eficaz. Então, o que é o feedback? Assim, conceituando, né? No relacionamento interpessoal, feedback é a informação que se dá a uma outra pessoa sobre como o seu comportamento está sendo percebido e como isso afeta a postura dos demais. Então, aqui num recorte bem restrito para essa nossa conversa e para a nossa demanda na disciplina, essa concepção de feedback são essas trocas estabelecidas nas interações, nos relacionamentos, sobretudo no local de trabalho. É claro que o feedback ele acontece em casa, acontece com os amigos, o feedback ele é presente sempre que as pessoas interagem. Mas aqui vamos fazer uma abordagem exclusivamente sobre o local de trabalho, né? Aquele feedback dentro do trabalho, seja do superior para com o seu subordinado, ou do próprio subordinado para com o superior. E aí um item que me chama a atenção, que fala aqui, ó, como o seu comportamento está sendo percebido e como isso afeta a postura dos demais. Então, por quê? Porque todos nós, por que eu falo que isso é importante, né? Todos nós temos um lado cego. Às vezes a gente se comporta, a gente desenvolve um comportamento, a gente fala ou tem um estilo, né, comportamental e a gente acha que está certo, acha que está bacana, mas só que muitas vezes o outro enxerga algo que nós não enxergamos. Que dentro de um outro conceito, não vou entrar aqui, mas só para ilustrar, e vocês podem pesquisar, que é a janela de Johari, ele coloca que tem 4 quadrantes, né? E um deles é o eu cego. Nós temos um lado cego, que para nós está ok, mas para o outro está não ok. E aí quando vem um feedback, muitas vezes esse feedback nos mostra esse lado cego. E muitas vezes as pessoas também não gostam disso, né? Não gostam de receber ou de descobrir que elas possuem fragilidades, possuem pontos de melhoria. Claro que o feedback não se aplica só a pontos de melhoria. Feedback positivo também, de reconhecimento, é super válido. Avançando, né? Então o feedback é um processo
de ajuda para a mudança de comportamento. Por que ajuda? Porque você depende do retorno da outra parte. Você não consegue, vamos dizer assim, ter o feedback, somente o seu auto-feedback. É imprescindível o feedback daqueles que estão à nossa volta. O olhar, né, daqueles que estão à nossa volta nos ajuda a enxergar esse lado cego. Propõe-se a fornecer informações sobre a atuação das pessoas, é um dos princípios do feedback. É a ligação entre as coisas que você faz e diz e a compreensão do impacto que elas exercem sobre as pessoas. E eu quero que você leve dessa nossa conversa, desse nosso encontro aqui, a seguinte expressão: o termo impacto. Qual é o impacto que o meu comportamento gera naqueles que estão à minha volta? E aí pode ser geral, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, no clube, com os amigos, independente. O estilo comportamental, a forma como eu atuo, que impacto isso gera? É um impacto positivo ou é um impacto negativo? Eu preciso ter essa consciência, né? Aí, a partir do momento que eu consigo enxergar, eu consigo ter oportunidades de melhoria. Bom, ainda falando um pouquinho sobre a finalidade do feedback, ele tem aqui, então, como uma outra finalidade, fornecer informações sobre o comportamento e o desempenho de uma pessoa, né, com base em dados objetivos, de tal forma que a pessoa possa manter uma atitude positiva em relação a si própria e ao seu trabalho. Resumindo essa expressão, sempre que nós trabalhamos feedback, seja um feedback positivo, seja um feedback de melhoria ou negativo, como alguns autores colocam, sempre devemos pautar a nossa comunicação de feedback, eu até deixei negritado aqui, ó, sobre fatos e dados objetivos. Jamais, num processo de feedback, eu vou expressar de uma forma que eu vou dizer a outra pessoa que eu acho que ela se comportou de uma forma, eu acho isso ou eu acho aquilo. Então, esse termo eu acho ou eu penso, isso são opiniões pessoais. E o que importa, né, ou que é muito importante nesse processo, é que a outra pessoa ela consiga perceber que não é apenas uma opinião, porque as opiniões são diferentes mesmo, os achares aí são diferentes, né? Mas assim, você trabalhar com fatos e dados de forma que a opinião seja isenta. Não é a minha opinião, são fatos e dados que eu trago, descrevo e mostro. Isso é inquestionável, né? Então assim, não tem como questionar. Não é uma opinião. Tá? Então essa expressão aqui, ela procura muito deixar isso claro, porque é muito comum gestores, líderes, ao proceder com feedback, eles não se pautarem sobre fatos e dados, e se pautam sob somente um olhar pessoal, né? O achar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eles não confirmam, não buscam argumentos que comprovem. E isso acaba fragilizando todo o processo do feedback. A pessoa que recebe não compreende, desperta nela talvez uma emoção negativa e ela não se compromete com o processo de melhoria. E aí o ciclo não avança, né? Vamos dizer assim, o feedback ele sempre deve ser visto como um processo muito positivo, quando bem executado. Mas também quando mal executado ele faz um estrago muito grande, ele provoca muitas coisas que às vezes não ajuda, né? Acaba até fragilizando ainda mais. Por que isso acontece, né? Eu não poderia deixar de comentar isso com vocês. Por que nós temos tanto problema com feedback? Nós temos um despreparo tanto gerencial quanto daqueles que recebem, esse despreparo em lidar com o feedback. Então a nossa cultura, de uma forma geral, ela não é preparada para lidar com feedback. Por isso que existe tanta resistência, existe aí tanto preconceito, né, um olhar tão negativo quando fala-se em feedback. E também o mau uso desse processo foi criando ou foi contribuindo para uma percepção também não tão positiva. Outra finalidade, estimular aquele que recebe a comprometer-se com o planejamento pessoal a fim de buscar padrões
estabelecidos de comportamento e desempenho. Talvez aqui seja o grande objetivo do feedback. Você emite um feedback, descreve um fato, apresenta dados, para que a outra pessoa compreenda, consiga enxergar aquele lado cego, consiga ter consciência daquilo que aconteceu e se comprometa com a mudança, se comprometa com a busca pela sua própria melhoria. Essa é a grande essência do feedback, né? E aí o gestor que consegue despertar isso, ele está realmente fazendo um grande trabalho de liderança, porque ele está impulsionando o desenvolvimento das pessoas. Quando nós falamos em desempenho, quando nós falamos em performance, nós sempre devemos nos pautar em 3 elementos ou em 3 requisitos, né? Então eu costumo dizer aqui que são os componentes do desempenho, os componentes da performance. Por que uma pessoa faz bem feito ou não faz bem feito? Quais seriam aí os pontos críticos que fazem com que a pessoa consiga atingir um resultado ou não? O primeiro quadrante aqui é o saber fazer, é a habilidade. Então, um primeiro item que impacta no desempenho da pessoa é se a pessoa sabe fazer o trabalho dela. Então, no caso aqui, seria as habilidades para o cumprimento do seu trabalho. O segundo item é o querer fazer. É o nível de vontade, a motivação que ela tem para fazer aquilo que ela tem que fazer. E o terceiro é o poder fazer, que seria entendido aqui como a autonomia para executar. Perceba como é interessante isso. Por quê? No local de trabalho, dentro de uma empresa, essa configuração ela vai mudar bastante. Por quê? Você possivelmente vai ter um trabalhador, um colaborador que sabe fazer, que às vezes tem autonomia, mas está lhe faltando vontade, está lhe faltando motivação. Aí o desempenho não acontece. Uma outra configuração, a pessoa quer muito fazer, está com vontade, você dá autonomia, mas ela não sabe fazer ainda. O que vai acontecer? Erros, né? E mais erros, porque ela não sabe fazer, você deu autonomia, deu poder para ela e ela está com vontade. Então ela vai cometer muitos erros. Perceba então que talvez, possivelmente, o problema de desempenho vai estar amarrado em um desses itens. Qual que é o desafio? Descobrir, através de um diálogo, através de um feedback, qual o pilar que está a fragilidade do seu colaborador. E aí direcionar, né, a ação de melhoria. Se é falta de habilidade, investir em treinamento, capacitação, conhecimento. Se é falta de motivação, identificar por que essa indisposição. São problemas pessoais, são problemas dentro da empresa, está faltando identificação com a tarefa, o que está acontecendo? E o poder fazer autonomias. Né? Está faltando autonomia? Então é necessário pensar aí como gerar essa autonomia, os recursos, para que essa pessoa possa desempenhar o seu trabalho adequadamente. E aí um questionamento. Né? Eu preciso colocar isso para vocês. Se o feedback é algo importante, por que é difícil emitir e receber feedback? Uma parte da resposta eu já comentei com vocês. Nós temos uma cultura onde, por um lado, o nosso gestor ele não é preparado para isso, e eu posso até dizer para vocês que tem gestor que tem pavor de feedback, tem medo de ter que chamar o colaborador, ele treme mais do que o próprio colaborador que recebe o feedback. Ele fica mais nervoso, mais alterado do que a própria pessoa que recebe. Então, esse despreparo gerencial, e isso é histórico, pelo menos no caso brasileiro, é histórico, porque nós temos empresas tipicamente familiares, onde pessoas assumem cargos de gestão, de gerência, sem critérios profissionalizados, então são familiares, amigos, parentes, e porque é bonzinho, porque tem tempo de casa, são critérios que eu chamo de paternalistas, e essa pessoa não foi preparada para lidar com pessoas, para liderar, para se comunicar adequadamente. E aí quando ela vai fazer, quando ela tenta fazer, geralmente ela foge disso, mas quando ela tenta fazer, ela dá uma bronca no colaborador. Ele não dá um feedback, não é algo que a pessoa se inspira a melhorar, é algo que a pessoa fica mais chateada ainda, ela fica mais nervosa ainda. Né? Então, o impacto disso é muito negativo. Lembra que eu falei para vocês qual é o impacto do comportamento desse líder àqueles que estão à sua volta.
Por que é difícil receber e emitir feedback? Por que é difícil, vamos lá primeiro, receber feedback? Primeiro, dificuldade de aceitar as próprias limitações, o eu cego, lembra? Né? A janela de Johari. Falta de confiança entre as partes envolvidas, ou seja, falta de interação, falta de um relacionamento transparente. Receio quanto à perda de status e imagem pessoal, a pessoa fica ofendida, né? Medo de não obter apoio necessário para a mudança. Reação inconsciente, e aqui é o impulso emocional, de defesa, de acusação, de transferência de responsabilidade, de agressão. Tudo isso acontece no momento de feedback. O gestor precisa estar muito preparado para lidar com essas reações também. E aí a ideia aqui é nós trocarmos, né, algumas palavras. Por exemplo, ó, tirar o defender e debater por prestar atenção e procurar entender. Então, ao invés de ficar defendendo que eu não fiz, ou que não é isso, que não é aquilo, e ficar debatendo, eu preciso parar, prestar atenção no que está sendo falado e entender o que está sendo falado. Por que está falando? O que motivou essa pessoa a estar me dizendo isso? Será que realmente, entender, né? Será que realmente eu procedi dessa forma, eu me comportei dessa maneira? E a dificuldade para a emissão do feedback, então aquele que emite. Então temos os dois lados com problemas, né? Quem recebe e quem emite. Ó, gostamos de dar conselhos, aí sentimos competentes por isso. Esse é um primeiro. Pensamos no feedback como uma forma de demonstrar inteligência, vamos dizer assim, isso se sobrepor à outra parte, quase que humilhando a outra parte. Deixamos de pensar na utilidade do feedback para o receptor. Qual que é a utilidade do feedback? Levar a pessoa a enxergar, a perceber e despertar nela uma vontade de uma mudança sobre aquele item que foi pontuado. Esse é o grande propósito, a utilidade para o receptor do feedback, né? E como eu falei para vocês, nós gostamos de dar conselhos, né? E aí a pessoa expressa, eu acho isso, né? Não tem que ficar dando conselho, tem que relatar fatos, tem que seguir um processo. Ainda, né? Tememos a reação dos outros, das outras pessoas, e aí onde o gestor, né, tem um certo medo de magoar a pessoa, porque é meu amigo, como é que eu vou falar isso para uma pessoa que está aqui comigo há tanto tempo? Né? Tem que ser profissional. Né? Uma empresa não é um negócio entre amigos, é um negócio entre profissionais, então precisamos ser profissionais. Tem receio aí do comportamento agressivo e assim por diante. Tememos ser mal interpretados, pois em nossa cultura o feedback ainda é percebido como uma crítica negativa. Então nós temos dois conceitos, né, dois tipos aí, o feedback, no mínimo dois tipos, o feedback de reforço e o feedback de correção, feedback positivo e um feedback negativo. Ambos são importantes. Ambos são importantes. Como superar aí algumas dificuldades, ou como melhorar isso, né? Estabelecendo relação de confiança com a outra parte. E aí entra lá naquele primeiro pilar, eu começo a amarrar aqui com vocês, ó, aquele primeiro pilar, o pilar do papel interpessoal. Como é que eu vou conquistar uma confiança para ter uma comunicação transparente e poder expressar esse feedback de uma maneira tranquila? Tendo um relacionamento bacana, exercitando o pilar interpessoal. Reconhecer que o feedback é um processo de exame conjunto, então você vai oferecer o feedback, só que ao mesmo tempo você também precisa estar aberto a receber feedback e assim por diante. Aprenda a ouvir, a receber, sem relações emocionais intensas. Então presta atenção ao fato, ao dado, né? E não a questão da emoção, né? Emoção nós sempre teremos. Eu posso ficar chateado, eu posso não gostar daquele feedback, mas eu preciso reconhecer, ou pelo menos procurar pensar sobre o item que está sendo falado de uma maneira que me leve a compreender se aquilo é real ou não, aquilo se aplica ou não. Né? E não simplesmente falar, eu não gostei, então eu não me abro. Não, eu não gostei, porém, realmente, o que você falou é verdade, apesar de não ter gostado, mas é verdade. E aí você reconhece, essa mágoa passa e depois você trabalha o seu comportamento.
Aprenda a dar feedback de forma habilidosa, sem conotações emocionais intensas. Não dê bronca nas pessoas, né? Não dê sermão nas pessoas. Ninguém gosta de ficar recebendo esse tipo de coisa. Tá? Então você precisa realmente fazer com que o outro que está recebendo feedback compreenda que você está ali para pontuar alguns itens, na intenção de ajudá-lo a enxergar esses itens, né, de necessidade de melhoria, e também construir um processo onde ela possa melhorar o seu comportamento ou aquele desempenho que ficou aquém. Alguns princípios básicos, né? Primeiro, o feedback precisa ser aplicável. Aquele item ou a forma como você vai relatar o fato ou dado ou a pauta ali da conversa, a pessoa que recebe, ela precisa enxergar aquilo no dia a dia dela. Eu não posso ficar falando sobre coisas, né? Não. São eventos que aconteceram, são comportamentos que ela teve, são resultados que ela entregou, que ela gerou, onde ela possa enxergar que aquilo realmente é aplicável. O feedback precisa ser neutro, ou seja, não ter essa conotação emocional, essa carga emocional, então de uma forma neutra, imparcial. Específico, então o recorte do assunto precisa ser bem específico, você precisa deixar claro o que você está dizendo para ela. Não pode deixar meio dúbio, com dois entendimentos. Não, é direto, precisa ser, até um dos itens aqui é ser direto, ser específico. Eu estou tratando com você sobre tal assunto, sobre tal condição, em tal dia, aconteceu tal coisa, né, direto e específico. Porque se você deixa aberto, a pessoa ela vai possivelmente tentar a fuga. Ela vai fugir, ela vai falar que não lembra, ela vai falar que não sabe, falar que, né, não recorda. Então é muito fácil, as pessoas tentam fugir também. Então tem que ser específico, oportuno, no momento certo. Não adianta você, depois de, sei lá, a pessoa cometeu um equívoco e depois de 2 meses você vai falar com ela. Passou o tempo. Tem que ser oportuno, no momento certo. E comprovado, né? Que são os fatos e dados que eu já mencionei para você. E aí, pensa aqui comigo, né? Situações aí no seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional, de um feedback que deu certo e de um feedback que deu errado. E aí eu questiono de novo, por que deu certo e por que deu errado? O que aconteceu nesse feedback que deu certo, que levou ele a dar certo? E o que aconteceu nesse feedback que deu errado, que levou ele a dar errado? Então foi a comunicação, foi a reação, qual item, né, dentre vários aí, que pode ter acontecido? Eu convido você a pensar, a refletir sobre isso, né? O que aconteceu de certo e de errado, o que levou a ter dado certo, enfim, porque a gente consegue aprender com essas questões. Deu errado? Deu errado nisso. Bom, numa próxima vez então eu preciso cuidar melhor desse ponto. Que estratégia eu posso utilizar para que esse item não gere um novo erro, né? E assim por diante. A gente vai se melhorando, né? Ou vai buscando aí um autoaprendizado. E agora eu passo para vocês a ideia do feedback eficaz. Como nós podemos conduzir um processo de feedback de maneira eficaz? O feedback ele deve ser visto como um processo, um começo, um desenvolvimento, um meio e um final. Então você começa, faz um procedimento, desenvolve e fecha. E o fechamento precisa também cumprir alguns requisitos. Mas antes, eu quero fazer um comentário bem rapidinho com vocês, que é o seguinte, que é a ideia do poder que as palavras exercem sobre as pessoas. E aí eu retomo até aquela concepção do impacto. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos gera um impacto nas outras pessoas. E no momento do feedback, tudo isso fica mais intenso ainda. Porque você está diante de uma pessoa que ela pode desenvolver reações emocionais, geralmente a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica tensa, então tudo se potencializa. E também aquilo que é falado gera um impacto ainda maior na outra pessoa. Por isso que eu chamo a atenção que as palavras ela exercem um forte poder sobre as pessoas, então ela afeta diretamente a nossa atitude, a nossa reação, nosso comportamento. Gestor tem a responsabilidade de buscar a condução da maneira mais eficiente, eficaz possível. Esse é o processo que eu comentei com vocês, pautado aqui em 5 fases.
A primeira fase desse processo, então você marcou com a pessoa, com o fulano de tal. Imagine você, gente, até não tem como, né? Eu vou citar aqui rapidinho. Então imagina, Gabriela, a Gabi que está aqui comigo, né? O seu superior chega na sexta-feira para você, às 8 da manhã, vamos supor que você entra cedo, né? E fala assim, Gabi, eu preciso falar com você hoje, sem falta, tá bom? Beleza. A Gabi já vai ficar com paranoia, né? Já vai começar a pensar coisas. O que eu fiz de errado? Será que eu vou ser mandado embora? Pelo amor de Deus, né? E já vai começar a dar, já fica agitado, né? Já fica... Aí lá para umas 10 da manhã ela procura o chefe. Ô chefe, vamos conversar? Você falou que queria conversar comigo e tal. Ô Gabi, não vai dar para conversar agora de manhã, à tarde a gente conversa. Já não vai almoçar. Ela já vai ficar mais ansiosa ainda. Imagina, Gabi, tá aqui do meu lado. Imagina à tarde, né? Ela vai sair para o almoço, já vai ficar ansiosa, talvez nem vai comer direito. Não descansa, volta. Aí quando volta, chefe, vamos conversar? Ó, vou entrar numa reunião agora, no final da tarde a gente conversa. Numa sexta-feira. Aí dá 5 horas da tarde, Gabi precisa ir embora. Chefe, e aí? Gabi, não vai dar tempo de conversar hoje. Segunda-feira a gente conversa? Presta atenção. Olha o impacto que isso causa no outro. Começou 8 horas da manhã, ela passou o dia agonizando, ele não fechou o assunto e ainda deixou o final de semana. Na segunda ele volta para conversar, né? Segunda-feira ele retoma. Como é que vai ser o final de semana dessa pessoa? Imagina. Né? Se ela for ansiosa, ela vai dar um treco nela. Né? Então, assim, é muito complicado. Né? O impacto, a forma, como é falado e tal. Agora, nós devemos ter a responsabilidade de acionar as pessoas já com o planejamento. Aciona, não tem problema nenhum de falar, olha, eu preciso conversar com você sobre tal assunto, sobre um resultado, sobre um comportamento seu, sobre tal coisa. Já deixa claro, a pessoa já vai sabendo o que é também, né? Por que o gestor pode se preparar e o colaborador não? Né? Então, opa, peraí. Então, é natural, seria positivo até se esse gestor já informasse, olha, eu preciso conversar com você em tal dia, tal hora, e eu quero tratar sobre tal assunto com você. Tudo bem? Beleza. Bom, vamos supor que isso aconteceu, e aí vai chegar o momento dessa conversa. Primeira fase, a abertura. O que envolve uma abertura? O gestor deve abrir falando do motivo daquele encontro, daquela reunião, deve reforçar aspectos positivos sobre o comportamento da pessoa e também deve convidar a um contrato psicológico de confiança, o estabelecimento da confiança, um contrato psicológico, para que ambos ali sejam espontâneos, sejam verdadeiros, né, disponíveis para aquela conversa e também que mantenham o sigilo daquela conversa. É imprescindível, né? A confiança, o sigilo é um dos requisitos que ajuda ao estabelecimento da confiança. Bom, feita essa abertura, vem a segunda fase, que é o esclarecimento. Aí o gestor, então, ele vai esclarecer a situação. Ele fala da sua percepção, claro, né, do que aconteceu, sempre demonstrando casos práticos, lembra, fatos e dados, utilizando exemplos sobre o assunto que aconteceu. Olha, tal dia, tal hora, houve isso, houve aquilo, aconteceu isso, você fez aquilo. E aí você pode estimular o colaborador a relatar o seu ponto de vista também, que é importante você calibrar como que a pessoa está recebendo e verificar a tonalidade emocional e tudo mais. E aí você pode perguntar, olha, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, como que você percebe isso que eu te falei? E abre para a pessoa falar também. Bom, feito isso, terceira parte. É a busca, ou tentativa aqui, a busca do envolvimento, né, a busca de envolver a pessoa nos passos para uma solução. Então, você apresentou a situação e agora, faz o que com isso? Você abriu e agora precisa fechar isso. Então, envolve a pessoa na solução daquele problema ou daquele comportamento, na melhoria disso, estimula a pessoa, né, a buscar essa mudança e você pode fazer isso questionando, olha, o que você está disposto a fazer para modificar isso? O que você pode fazer para melhorar isso? Em quanto tempo você pode nos trazer aqui um resultado diferente? Enfim, mas abre também para que a pessoa fale como ela vai resolver o problema. Não seja você a pessoa que vai emitir a solução para ela. Faça com que o próprio indivíduo que recebeu o feedback,
que ele se proponha a fazer algo. É claro que se a pessoa não conseguir, aí você ajuda e dá alguns encaminhamentos. Quarto passo, busca da concordância sobre os passos e responsabilidades definidos. Então você vai buscar a concordância da pessoa. Olha, então fica combinado isso, fica combinado aquilo, você vai fazer, vai buscar essa melhoria, vai fazer aquilo lá e tal, eu vou te ajudar dessa forma, ajudar daquela outra. Então você vai entrar num acordo ali. E o quinto passo que é o fechamento. Então você fecha resgatando todo o conteúdo, né? Resumindo aqui os pontos abordados nessa conversa, nesse processo. Reafirma a expectativa que você tem, os pontos positivos que a pessoa tem, a confiança que você tem na competência, né, da pessoa, que ela é capaz, enfim, estimula a pessoa de alguma forma, né, se disponibiliza para ajudá-la e, se possível, até já deixa um próximo processo de feedback, uma próxima reunião agendada. Tá? Isso aqui é o modelo ideal, claro, que fazendo o que a gente aprende a fazer, e quanto mais se faz, melhor fica, então é necessária a prática. Tá? Talvez no começo você vai ter um pouco de dificuldade, vai ficar meio truncado, mas quanto mais você vai fazendo, você vai ver que você consegue internalizar essas fases e isso começa a acontecer de forma natural. Alguns critérios, para a gente fechar a nossa conversa, alguns critérios para que esse feedback possa realmente dar conta do objetivo e dar certo, né? Ser eficaz. Procure um local restrito, né? Preservado, aí, sem interferências. Sente frente a frente com a outra pessoa, se possível sem mesa, sem obstáculos. Não adianta você sentar numa poltrona enorme, né, que se impõe frente ao outro e colocar o outro sentado numa banquetinha. Né? Isso é uma forma de se impor ao outro, né? Isso não transmite, vamos dizer assim, a igualdade que se pretende ou a ajuda que se pretende disponibilizar. Olhe nos olhos da outra pessoa, tenha o histórico, né, das ocorrências, seja completamente transparente na sua fala, tenha fatos para argumentar, como já mencionado, questione quanto às percepções, olha, o que você pensa sobre isso, como é que você percebe o que eu estou dizendo, questione, permita que a pessoa que receba o feedback também lhe devolva, te dê um feedback desse processo, até para você ver se ela está entendendo certo ou entendendo errado, enfim, se ela está ficando muito chateada, magoada, emoções estão à tona e assim por diante. Dar oportunidade para o avaliado, né, aquele que recebe, se pronunciar, conferir se está sendo claro, né, confirmando ali a sua comunicação, e ao término, perguntar qual que é o sentimento, né, como que a pessoa está saindo desse encontro. E aí, alguns procedimentos que devem ser observados. Analise a situação, determinar o efeito e o objetivo que você quer provocar na outra pessoa, ajustar-se à receptividade, então às vezes a pessoa é muito fechada, você vai ter que contornar um pouco mais, a pessoa é muito aberta, você vai ter que controlar um pouco mais, então de acordo com como a reação da pessoa no momento, você vai ter que calibrar isso. Criar um ambiente propício, sem interrupções, sem telefone, sem pessoas batendo a porta, e comunicar-se assertivamente, descrever o comportamento que deseja que seja mudado, descreva o comportamento, né? E também descreva o comportamento que você deseja que a pessoa desenvolva, que a pessoa tenha. Então você descreve o que houve de errado e descreve como que deveria ser certo. Concentrar-se naquilo que é bom, nos pontos positivos, sempre reforçar os pontos positivos, chegar a um acordo, buscar ali um acordo entre as partes, né? O que a outra pessoa vai fazer, como que você pode fazer, e acompanhar o que foi decidido, tá bom? Fechamos aqui esse processo, esse fluxo do feedback, essas dicas aqui para deixar o feedback mais eficaz e também esses procedimentos a serem observados no ato do feedback. Eu fecho aqui com uma fala do Trajano que diz assim, olha, uma das missões mais nobres de um líder, que um líder pode ter, é inspirar seres humanos na busca de novos comportamentos e atitudes. Talvez
essa frase represente toda a essência do conjunto de informações que eu busquei passar para vocês. A essência do trabalho do líder, que é despertar no outro essa busca, essa vontade de buscar novos comportamentos e novas atitudes. Tá bom? Fico por aqui. Esse foi o nosso estudo de caso da disciplina de comunicação empresarial e negociação. Eu espero que o conteúdo tenha sido relevante para você. Um forte abraço. Nos vemos nas aulas ao vivo. Até mais. Tchau, tchau.